Igreja de Cristo vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui juntamente com os irmãos para refletir sobre a perspectiva bíblica, sobre uma área em que milhões de brasileiros têm enfrentado muita dificuldade. E hoje nós vamos falar sobre a nossa área financeira. Eu sou o presbítero Clivan Rodrigo, que Deus possa a cada dia abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. E eu tenho certeza que os ensinamentos que nós vamos ter aqui, o que nós vamos refletir, eu tenho a certeza que será bênção para a sua vida, será bênção para a sua casa. Eu quero parabenizar a nossa coordenadora do Círculo de Oração, diaconisa Geisiane Mendes, pelo fato de ter abraçado este momento, esse nosso Abril Verde, trazer assuntos tão relevantes também para a nossa vida, para a edificação da nossa vida espiritual. Que Deus possa abençoar a nossa coordenadora, toda a sua equipe, todos que estão aí envolvidos, né, no trabalho para que esse canal alcance vidas. E eu já quero aproveitar esse momento também e convidar a você, não deixe de se inscrever no canal, deixa aí o seu like, convide outras pessoas para estar também juntamente conosco. Parabenizar também o esposo da nossa coordenadora, o primeiro vice-presidente, evangelista Marco Júnior, que está sempre aí, né, trabalhando incansavelmente para que tudo saia nos conformes, para que tudo dê certo. Que Deus abençoe nossos irmãos. Sem perda de tempo, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Livro de Josué, no capítulo 1. E o verso 8 diz assim a palavra de Deus. Livro de Josué, no capítulo 1, e o verso 8. Diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, olha isso, farás prosperar o seu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Vamos ler mais uma vez? Eu queria que você pudesse, juntamente comigo, repetir esse versículo. Leia comigo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Muitas pessoas, aqui nós estamos falando sobre quando Josué ele vai conduzir a nação para entrar na Terra Prometida. E, na verdade, muitas pessoas pensam que a prosperidade, o sucesso, vamos assim dizer, elas vêm do poder, ela vem de contatos com pessoas muito influentes, através de oportunidades muito grandes. Mas Deus, ele nos ensina a esse sucesso, essa prosperidade sobre uma outra perspectiva, e não sobre a perspectiva que o mundo tem. O mundo tem uma visão de prosperidade totalmente diferente da nossa. E aqui, através desse versículo, Deus ele dá uma estratégia, e ele coloca alguns critérios, e ele vai dizendo: olha, para ser bem-sucedido na sua vida, para você ser próspero, aí Deus está dizendo que Josué deveria o quê? Ser forte e corajoso, porque a tarefa dele não seria fácil. Olha, eu estou falando de finanças hoje. Meu irmão, sair da dívida, colocar as coisas em dias, não é uma tarefa fácil. Mas vamos continuar aqui, mas seja corajoso, hein? Obedecer à lei de Deus, ler
e estudar constantemente o livro da lei, que é a palavra de Deus. Então, para ser bem-sucedido, nós precisamos seguir as palavras de Deus dadas a Josué, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, no versículo 8. Nós não vemos sucesso como o mundo vê. Não vemos sucesso como o mundo vê. Mas nós enxergamos Deus, enxergamos bênção. E nós vamos partir do princípio que, para tudo, nós devemos consultar a palavra de Deus. E eu tenho observado, irmãos, que às vezes nós falamos muito sobre oração, nós falamos sobre santidade, nós falamos sobre muitos outros assuntos, nós falamos sobre vida após a morte, nós falamos sobre eternidade, falamos, e esses assuntos eles são muito relevantes. Mas a Bíblia ela trata desse assunto de finanças muito mais do que nós imaginamos. Eu vou trazer um dado para você aqui. Olha, você sabia que pelo menos 500 versículos da Bíblia falam sobre oração? Menos de 500 versículos fala sobre fé? E você sabia que mais de 2.300 versículos falam sobre posse e sobre dinheiro? Você sabia disso? E será por quê que Deus, ele tanto fala sobre posse, sobre oferta, sobre dinheiro, sobre contribuição, sobre como administrar o seu dinheiro? Por que é que Deus, ele trata isso em tantos detalhes, de tantas formas diferentes, em tantas linguagens diferentes? Eu vou dizer a você por quê. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, se você puder abrir aí, livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, olha o que a Bíblia ela vai dizer no livro de Mateus, hein? Livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. A Bíblia diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aqui, ó, ponto. Agora começa uma outra afirmativa. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras linguagens, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você entende por que que Deus ele tanto fala sobre dinheiro? Não, presbítero, eu ainda não entendi. Eu vou dizer a você. É porque o dinheiro, o amor, fazer com que o dinheiro ele tenha a influência que o mundo, na perspectiva do mundo, pode fazer com que ele crie um altar na sua vida. E esse altar, ele pode estar roubando o lugar de Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, ou você serve a um, ou você serve a outro. O dinheiro, ele tem sim a possibilidade, ele tem a força de se tornar um senhor na sua vida, se você não souber administrar dentro da perspectiva bíblica. E as Escrituras, ela nos ensina duas partes distintas. Duas partes distintas. No modo de como o dinheiro ele deve ser usado. Existem papéis aqui. Existe sim o papel de Deus, mas existe também o papel do homem. Nós oramos, nós clamamos, nós buscamos. E Deus, ele está pronto para fazer a sua parte. Mas também tem a nossa parte que deve ser feita. E eu gostaria de falar com você um pouquinho a respeito disso. As Escrituras, ela vai nos ensinar
sobre a parte de Deus dentro da finança. Olha o que ele nos ensina, olha como é que Deus ele nos encoraja, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia vai nos dizer que Deus é o dominador de tudo. É a parte de Deus, meu irmão. Dentro da finança, dentro da sua vida financeira, Deus é o dominador de tudo. A Bíblia, no livro de Salmos, Salmos número 24, versículo 1, olha o que o salmista vai dizer. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e o que neles habitam. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente da minha. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. Meu irmão, você é filho do dominador de todas as coisas. Você é filho do rei, o dono, o dominador, aquele que é dono do ouro, aquele que é o dono da prata. Ele é dono de toda a terra. Lá em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, olha só, olha que declaração maravilhosa. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí lá no Salmo 50:10, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Irmão, Deus é dono de tudo. Deus é o criador de todas as coisas. E olha, ele jamais transferiu o seu domínio para qualquer outra pessoa. Nele tudo subsiste, irmão. Nele está todas as coisas. E nesse momento, o Senhor, ele está sustentando todas as coisas através do seu poder. Você pode não conhecer quem é a diretoria do senhor presidente, você pode não conhecer o vice-presidente, você pode não saber quem é a pessoa que responde pelo Banco Central, você pode não saber nada disso, você pode não saber como funciona todo o sistema financeiro de um país, mas a única coisa que você precisa saber é que Deus, ele está no controle, no domínio de todas as coisas. E olha, e reconhecer isso, reconhecer que Deus está no domínio de todas as coisas, é fundamental para você permitir que o Senhor Jesus, ele seja o Senhor da sua vida, mas também do seu dinheiro. E também de todas as suas posses, aleluia. Então o primeiro papel aqui de Deus nas finanças, ele é o dominador. O segundo papel, ele é o controlador. Ele tem o controle de todas as coisas. Olha só, a Bíblia, ela vai denominar o Senhor, ela traz alguns nomes ao Senhor aqui. Ela chama o nosso Pai, o nosso Mestre de Senhor, de Todo-Poderoso, de Criador, de Pastor, de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. O que isso significa para você? Qual a visão que você tem disso? É que ele controla todas as coisas. Deus controla todas as coisas. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, olha o que o Senhor vai dizer. Seu é o grande poder e a glória e a vitória e a majestade. Tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Meu Deus, o Senhor controla tudo. E você sabia que o Senhor controla, inclusive, os momentos difíceis que nós passamos? Você sabia que nós passamos por uma das maiores pandemias? E você sabia que Deus estava no controle de tudo? No capítulo 45, eu queria que você lesse comigo, no capítulo 45 de Isaías.
Isaías 45, o verso 6 e 7. Olha para você entender como é que o Senhor controla todas as situações, inclusive os momentos mais difíceis que nós passamos. Olha só, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha isso aqui é maravilhoso. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Meu Deus, se você pudesse, dá um aleluia, dá um glória a Deus aí na sua casa, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Aí, o importante que parece que Paulo, sabendo disso, ele vai escrever aos Romanos dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presbítero, mas você não sabe o momento que eu estou vivendo da minha vida financeira, o caos que eu estou vivendo. Eu estou quebrado, estou quase sendo despejado, luz apagada, água cortada. Meu irmão, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E o controle de Deus, ele não é um controle relativo. Metade ele controla e metade ele não controla. O Senhor, ele tem um controle absoluto de cada circunstância que você enfrenta. Cada circunstância que você, meu irmão, você passa, Deus, ele tem o controle absoluto. Em cada situação existe um bom propósito. Para toda situação existe um bom propósito. Então até aqui nós estamos falando o papel de Deus. O papel de Deus dentro da nossa vida. Nós estamos aqui entendendo Deus, o nosso Senhor. E principalmente nessa área, na área financeira. Deus, ele é o Deus dominador, tem o domínio de tudo. Ele é o Deus que tem o controle. E agora aqui o terceiro, para mim terminar. Ele é um Deus da provisão. Nós temos um versículo que nós lemos e falamos, crescemos ouvindo esse versículo. E esse versículo é o que melhor eu trago aqui para você entender sobre esse Deus da provisão. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus é o Deus da provisão. No livro de Gênesis, nós vamos encontrar um Deus provedor, que é o Deus que nós chamamos de Jeová Jireh. Você sabe o que significa Jeová Jireh? Significa o Senhor proverá. Você lembra quando a história que nós mais trazemos aqui foi aquele momento em que Deus pede a Abraão seu filho Isaque, né? Meu Deus. E ali ele
ele sobe com o seu filho, ele diz ali para os seus moços: olha, fica aí, nós subiremos, voltaremos. Meu Deus, quando chega ali no desfecho de toda essa tão linda e tocante história, quando Abraão, ele pega o seu filho e ele prepara aquele filho para imolar. Aquele filho, ele quer saber do seu pai: pai, eu estou vendo aqui tudo. Eu estou vendo aqui o altar, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas e o cordeiro, pai? Aí o Jeová Jireh entra em ação. Filho, fica tranquilo. O cordeiro, o Senhor, o nosso Deus proverá. Meu irmão, talvez você já esteja preparado para fazer aquilo que o seu coração, sabe, está apertado em fazer. Eu acredito que é isso que aconteceu com Abraão. Tantas pessoas que estão me ouvindo estão tendo que desocupar casa. Pessoas que estão tendo que esvaziar gavetas porque já passaram no RH e já disseram: olha, infelizmente estamos cortando o gasto, você vai ter que ir embora. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, minha irmã, porque até no último momento, lembra que nós falamos? O nosso Deus é um Deus que domina tudo, é um Deus que controla tudo. E Ele é um Deus da provisão. Ele é Jeová Jireh. Eu não sei. Eu não posso te dizer o que é que vai acontecer. Eu não posso te dizer. Mas eu posso te dizer que você tem um Deus. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho um Deus. E eu confio nesse Deus porque Ele é um Deus poderoso. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Para quê? Para que em um momento como esse, colocar as duas mãos sobre a cabeça? Para que questionar neste momento? Eu te pergunto, vou dizer como meu pastor, você tem ela aí? Ela está aí com você? Você tem pelo menos um pouquinho dela aí, que é a sua fé? Use-a! Use-a! Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. No livro de Isaías, o profeta, ele vai, olha que palavra maravilhosa. O profeta vai dizer: olha, levantai ao alto os vossos olhos, é Isaías 40, 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, os quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Irmãos, é o Deus que chama as estrelas pelo nome. Aí, no capítulo 40, Isaías vai dizer, se você ainda não está entendendo, eu estou dizendo isso para você porque você precisa entender, porque às vezes dentro de uma certa situação que nós estamos vivendo, irmão, às vezes é difícil nós entendermos a grandeza do nosso Deus. O nosso problema se torna tão grande. Aí eu pergunto a você, como o profeta vai perguntando aqui no capítulo 40, acaso não sabes? Porventura não ouvis? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são como gafanhoto. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, já se secam quando um sopro passa por eles. Meu Deus, esse é o Deus. Esse é o Deus que você serve. E é o Deus que está pronto
para ajudar você, meu irmão. É o Deus que está pronto para aumentar o seu azeite, para não deixar a farinha da panela faltar. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá, eu declaro isso sobre a sua vida, todas, não é metade, não é 10%, não é 30%, não é 40%, não é 50%, todas as nossas necessidades. Tome posse disso. Tome posse disso nessa noite, irmão. Tome posse disso. Eu creio. Eu sei que às vezes você olha para o céu e você não vê uma nuvem. Mas eu quero dizer para você, assim como aquele homem de Deus, ele disse para aquele moço, volta lá para você ver. Eu quero dizer para você, olhe, volte a olhar toda essa situação de uma forma diferente. E veja aí que tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando existe uma nuvem carregada, nós entendemos que haverá chuva. E eu declaro sobre você chuva de bênção. Eu declaro sobre a sua vida a prosperidade. Eu declaro sobre você a sabedoria de Deus, para que a cada dia você possa gerenciar a sua vida financeira. Porque é isso que nós precisamos. Tome posse disso para você, para o seu casamento, para a sua família, para a sua casa nessa noite. Entendemos até aqui o papel de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é esse Deus? É um Deus que domina. É um Deus que domina sobre todas as coisas. É um Deus que provê. Sim, Ele é um Deus que provê. Ele é um Deus que controla tudo. Mas vamos lá. Falamos sobre a parte de Deus e sobre a nossa parte. O que compete a nós dentro da área financeira, irmãos? Você sabia que você não é dono do seu dinheiro, do seu carro, dessa casa que você disse que é sua? Você sabia que não? Você sabia que você não é dono disso? Não, mas eu paguei com meu dinheiro. Não, mas eu fui lá, eu dei entrada, eu estou pagando prestação. Sim, mas você não é dono. Você é mordomo. No livro de Mateus, vamos falar daqui a pouco, no livro de Salmos 8, verso 6. Deste ao homem o domínio de toda a criação, autoridade sobre todas as criaturas. O Senhor nos deu autoridade para sermos mordomos, cuidadores. E sabe qual é a única responsabilidade que um mordomo ele tem? O mordomo é o seguinte: Deus veio, criou tudo, foi para o céu, mas ele deixou alguém aqui para cuidar. Você é esse cuidador. Você é esse mordomo. E sabe qual que é a sua única responsabilidade? É de ser fiel. Livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas fiel? Mas como assim? Vou perguntar a você, irmão. Uma das primeiras coisas, um dos primeiros papéis. Falamos sobre o papel de Deus. Vamos falar sobre o nosso papel? Fidelidade com todos os nossos recursos. Como você gasta o seu dinheiro? Você é impulsivo para gastar? Uma simples propaganda que aparece na página que você está navegando, ela faz você comprar algo que você não precisa? Você está na rua, você acabou de se alimentar. Não, mas eu
eu não consigo, eu olho, eu tenho que comprar. Amados, nós somos desafiados a sermos fiéis ao lidar com 100% dos nossos recursos, e não apenas com 10%. O que você faz com 10%? Dizima. Não, depois que eu fiz os 10%, acabou. Agora eu faço o que eu quero. Não. Você precisa ser cuidador de 100%. Você sabe por que hoje nós temos uma estatística de mais de, pelo menos 70% da população endividada? Por falta de conhecimento desses princípios. Oséias capítulo 4, o que diz? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas o Senhor proporcionou esse momento agora para você ter conhecimento, para você entender que você é mordomo. E ao mordomo cabe a responsabilidade de ser fiel. E é fiel com todos os recursos. Esse é o primeiro papel que você tem. Fidelidade. Segunda fidelidade. Fidelidade de quanto temos. Como que é isso? Lembra daquela parábola dos talentos? O homem se ausenta do país, chama os seus servos, confia os seus bens, a um ele dá 5, e a outro ele dá 2, e a outra ele dá 1. Quando ele vai premiar o servo fiel que recebera 5 talentos, o que ele diz? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu vou falar uma frase para você que eu li. E eu estou com ela aqui anotada. E eu queria que você entendesse isso. O importante não é aquilo que eu faria se tivesse R$1 milhão, mas aquilo que estou fazendo com os R$10 que eu já possuo. Não, se eu tivesse 1 milhão, eu faria isso. Não. Esquece o que você não tem. Você está sendo fiel no que você tem. O que você faz com os seus R$10? Com os seus 20, com os seus 30, com os seus 1.212? O que você faz? Você é fiel? Se você é fiel nesse pouco, aí sim. Aí sim. Se foste fiel no pouco, sobre muito, te colocarei. Terceiro, para mim, para você entender. Fidelidade nas pequenas coisas. Livro de Lucas. Quem é fiel no pouco? Você já leu isso? É fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Um certo escritor, ele desafiou a nossa mente a entender um pouco mais sobre esse versículo, dizendo: você vai saber como que seu filho vai cuidar bem do seu primeiro carro. Sabe como? Olhando como é que ele cuida da sua bicicleta. Se ele cuida bem da sua bicicleta, ele vai cuidar bem do seu carro. Forte isso, né? É bom falar isso das crianças. E nós? O Senhor já me confrontou assim. Se a experiência é minha. Falando com o Senhor de carro, Senhor. Oh, Senhor, um carro. E um dia eu estava em cima do púlpito, e eu lembro que eu estava prestando atenção no culto, e o Senhor, ele me desafiou. Eu pensando nisso, depois vim embora para casa, depois saindo, falou: peraí, como que você cuida do carro que você tem atualmente? Como é que você quer ter um melhor se esse que você tem, você não cuida da forma que precisaria cuidar? Você não está sendo fiel no pouco. Ah, não, no dia que eu tiver uma casa de 5 quartos, com suíte, com sala de 2 ambientes, aí sim
Eu vou cuidar muito bem da casa. E hoje? Às vezes parece uma coisa meio estranha. Mato crescendo, irmão. Alguém passa na rua. Quem mora aqui? Alguém mora aqui? Essa casa está abandonada? Onde está a limpeza da sua casa? Você tem sido fiel nesse pouco? Porque se você for fiel no pouco, eu sei, Deus sabe que você também vai ser fiel no muito. E eu quero terminar aqui fazendo você entender que quando você entende Deus em toda a nossa vida financeira, quando você entende a sua parte, a sua fidelidade, você entende, você aprende que a fidelidade, ela gera contentamento. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Hoje nós somos bombardeados. Promoção, 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 promoção. A gente sempre quer mais. Irmão, isso não é errado. Você querer ter uma casa melhor, você ter um carro melhor. Não. Mas você precisa se preocupar quando as coisas começam a virar consumismo. Não, eu quero porque o fulano tem. Eu quero trocar de celular porque a minha vizinha trocou. Eu quero trocar porque minha prima agora trocou. Agora o iPhone dela é o último. Eu preciso chegar lá também. Se endivida para ter aquilo. Quer sempre mais, mais. Essa é a perspectiva do mundo. Que isso vira ganância. Mas Paulo, ele nos passa um ensinamento que ele aprendeu a viver contente, porque ele sabia que Deus, ele iria suprir todas as suas necessidades. E eu quero convidar a você. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Tudo isso que nós estamos estudando aqui à luz da Bíblia, pratica. Que é quando você aplicar, irmãos, os princípios da economia de Deus, olha, você vai sair das dívidas, você vai passar a gastar com sabedoria, você vai começar a economizar para os seus projetos futuros e você vai passar a ofertar mais a obra de Deus. Aí Deus ele começa a se mover para a multiplicação. Há um processo, a parte de Deus, a sua parte. E Deus ele dá o final que todos nós queremos, o milagre. Você crê nisso? Você precisa disso? Você tem a necessidade disso? Eu quero convidar a você nessa hora, a você entregar a Deus tudo o que você dizia que era seu. Não é meu. É meu. Tudo é meu. Não. Entrega suas posses a Deus. Aí você vai administrar totalmente diferente. Toda vez que você for fazer alguma coisa que... Não, peraí. Isso aqui que eu estou administrando não é meu. Senhor, eu posso. Às vezes parece... não, tá querendo espiritualizar uma coisa... Não. É espiritual sim. Vida financeira é espiritual sim. É tão importante como nós bailarmos no Espírito, falarmos em língua. É tão importante quanto isso. Senhor, eu posso? O Senhor me permite. Eu tenho certeza que Deus, ele vai se revelar a você. Tome posse dessa palavra. Tome posse do milagre, da prosperidade, da multiplicação para a sua vida. E eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer um convite a você. No dia 7 de maio, a partir das 16 horas,
Nós vamos estar no templo sede da igreja preparatória. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a prosperidade financeira à luz da Bíblia. Nós vamos falar sobre muitos assuntos. Sobre como ganhar, sobre como gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. Eu quero ver você lá, que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa, no nome de Jesus. Amém.